Tá, Jô? Tá no PowerPoint, não tá? Sim, análise sintática. Então, beleza. Eu tô com o chat aberto no celular, então qualquer coisa você me chama lá, tá bom? E aí vamos fazer esse combinado de a cada slide que eu passar, vocês vão me falando se teve dúvida. Combinado? Então, olha só, a gente já tinha visto em sala tipos de predicado, que a gente já tinha visto o predicado verbal e o predicado nominal. A gente já tinha visto esses dois. Hoje, a gente vai ver o terceiro tipo de predicado, que, na verdade, é uma junção desses primeiros dois. Antes da gente entrar mesmo na matéria, eu quero retomar com vocês essa ideia da morfologia e da análise sintática. Então, lembra aqui comigo, morfologicamente, a ideia de morfológico é o quê? É a palavra fora da frase. Então, quando eu pego uma frase como essa daqui, ó, André deve uma explicação aos seus pais urgentemente. Então, nessa frase aqui, eu vou analisar, se eu for analisar morfologicamente, uma por uma dessas palavras aqui, que é aquilo que a gente chama de classe gramatical. Lembra a metáfora que eu usava com vocês? A classe gramatical é a nossa identidade. Então, é aquilo que a palavra é, independente de onde ela está. Então, a palavra André, por exemplo, em qualquer frase que ela tiver, ela sempre vai ser um substantivo, tá? Isso é a classe gramatical dela, é a identidade dela. Então, a metáfora que eu fazia com vocês era a seguinte: eu sou a Lavinha, essa é a minha classe gramatical. Quando eu estou dando aula para vocês, eu sou professora. Quando eu estou com a minha família, eu sou filha, eu sou neta. Quando eu estou com as minhas amigas, eu sou amiga. Mas eu não deixo de ser a Lavínia quando eu estou fazendo nenhuma dessas funções. A mesma coisa com a classe gramatical. André vai ser um substantivo independente da frase que ele tiver. Então, isso aqui, ó, substantivo, verbo, artigo, preposição, pronome, advérbio, o substantivo de novo, tudo isso daqui são classes gramaticais, que vão continuar sendo classes gramaticais, independente das frases que eles tiverem. Isso aqui a gente estudou lá no 6º ano. Agora, no 8º, a gente analisa sintaticamente. A gente faz a análise sintática. O que a gente analisa agora? As funções que as palavras têm, e agora elas têm funções dentro da frase. Então, por exemplo, André agora nessa frase, ele é o sujeito. Por que ele é o sujeito dessa frase? Porque é sobre ele que a gente está falando isso aqui, é sobre ele que a gente está falando que ele deve uma explicação aos pais urgentemente. Ele não deixou de ser substantivo? De jeito nenhum. Ele é um substantivo, ele continua sendo. Lembra que eu sempre colocava... Traz aqui para mim, então. Eu sempre colocava para vocês em cima, né, o que era classe gramatical, mas agora a gente está focada na função sintática. Então, tudo que a gente está fazendo agora, a gente está analisando as funções que existem dentro da frase. A função de sujeito, de verbo, de objeto direto, de objeto indireto e de predicado. Galera, tem gente com o microfone aberto. Então, essa ideia aqui do predicado é o seguinte: o predicado, ele é uma função sintática, que é o que a gente vai ver agora, tá? O predicado, ele é uma função sintática que vai dizer respeito ao sujeito. É o que eu estou dizendo sobre o sujeito. Isso, na verdade, a gente já viu, né? Eu estou retomando com vocês para ficar mais fácil, tá? Então, olha só, o que a gente entende como predicado? Predicado é aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Então, nessa frase aqui, os atletas ganharam a competição. O sujeito da frase é o atleta, os atletas. É sobre eles que nós estamos falando alguma coisa, ok? Então, olha, ganharam a competição é o que a gente diz sobre os atletas. Isso aqui é o nosso predicado. Os atletas estão felizes. A gente tem aqui o sujeito e a gente tem aqui o predicado. É o que se fala sobre o sujeito. Então, esse conceito já estava até bem claro para vocês, porque vocês viram ano passado, a gente já tinha visto esse ano. Eu estou retomando para ficar mais fácil a próxima explicação, tá? Então,
esse conceito de que o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito e a gente está analisando as funções dentro da frase. Isso está ok para vocês? Alguém tem alguma dúvida até aí sobre o que é o predicado? Bom, então vou prosseguir. Pode responder pelo chat, tá, gente? Não precisa abrir o microfone para responder, não, porque eu estou acompanhando o chat junto com vocês. Bom, então, beleza. Então, agora, vamos lá lembrar os tipos de predicado que a gente aprendeu. A gente viu até agora o predicado verbal e o predicado nominal. O próprio nome já ajuda a gente a saber. Predicado verbal vem de verbo. Verbal, a palavra verbal vem de verbo. Só que no predicado verbal, a gente vai dar foco ao verbo de ação. Tem um outro nome que a gente dá para ele também, que é o verbo de significado. Por que ele chama verbo de ação ou verbo de significado? Porque é um verbo que, independente da frase que ele tiver, a gente consegue definir, ter uma explicação para ele. Se eu falar, por exemplo, o verbo estudar, você sabe que é pegar o caderno, abrir, fazer um resumo, assistir ao vídeo, né? Agora, os verbos de ligação, a gente chama de verbo de ligação ou verbo de estado. Por que ele tem esse nome? Porque ele liga, né? A função dele é ligar. Ele não traz um significado por si só. A gente viu na aula, inclusive, que ele pode até ser descartável na frase, entre aspas, né? Então, a estrutura de formação do nominal é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Gente, o que eu estou fazendo com a caneta, vocês estão vendo? Só me confia, dá um sim aí para mim, para eu ter certeza que vocês estão vendo os rabiscos. Então, beleza, a Ana Laura já me respondeu aí. Então, olha só, alguém, inclusive, até me mandou lá no fórum, teve dúvidas sobre a estrutura de formação do predicado nominal. É obrigatório, no nominal, ter o verbo de ligação e ter o predicativo do sujeito. Se não tiver verbo de ligação, não é nominal. A estrutura dele é assim. Para ser verbal, tem que ter verbo de ação. Para ser nominal, tem que ter o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, lembra lá comigo, os verbos de ligação, o ser, o estar, o ficar, né? Aqueles verbinhos lá que a gente tem que saber quais são, porque por eliminação, se não é verbo de ligação, todos os outros são verbos de ação. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender hoje o predicado verbo nominal. Vocês estão observando? Olha, verbal nominal. Aqui no verbo nominal, eu vou pegar uma coisa que é importante desse com uma coisa que é importante desse. E aí vai formar o verbo nominal. Como que vai ser a estrutura dele? Eu vou pegar o verbo de ação do verbal mais o predicativo do sujeito do nominal. Espera aí que daqui a pouquinho eu vou fazer com as frases para vocês entenderem, tá? Vou dar os exemplos e vai ficar mais fácil. Quando eu tenho também verbo de ação com predicativo do objeto, eu também vou ter uma formação de verbo nominal. Mas esse daqui especificamente, a gente vai ver depois, porque senão vai ficar muita coisa para a aula de hoje, tá? Então, hoje o nosso foco vai ser nessa parte aqui, no verbo nominal, que tem como estrutura o verbo de ação mais o predicativo do sujeito. Então, agora eu vou mostrar com frases, para ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, eu vou retomar esse daqui, ó. O que a gente vai ver? João, quem que não está conseguindo entrar? Não, Gabi, a gente não aprendeu o predicativo do objeto. Eu acabei de falar que eu vou explicar em outra aula. Bom, então vamos lá. Então, retomando, a gente já viu em sala predicado verbal, nominal, e hoje a gente vai aprender o verbo nominal. O verbo nominal, ele pode ser desses dois jeitos aqui, ó, esse e esse. Hoje a gente vai aprender esse aqui. Esse aqui vai ficar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muita coisa para vocês verem hoje. Combinado? Então, a gente vai focar nesse aqui de cima.
Bom, o Henrique já entrou já. Então, agora vamos prestar atenção aqui. Bom, vou retomar com vocês o predicado verbal, então. Mesma ideia. Verbal lembra a palavra verbo. Então, o foco aqui para a gente é o verbo, tá bom? Eu vou colocar, né, algumas frases que vocês já viram, que vocês sabem que eu uso para a gente poder guardar e memorizar e entender melhor. Quando estiver estudando, vocês lembram da minha explicação. Então, por exemplo, vamos analisar essa frase aqui comigo. Ó, o time de basquete ganhou a primeira partida. Vamos analisar a terceira frase aqui comigo, tá bom? Nessa frase aqui, se por um acaso eu suprimisse, eu tirasse o verbo ganhar aqui da frase, se eu apagasse esse verbo aqui da frase e falasse com vocês, o time de basquete é a primeira partida. A gente poderia ter ali o time de basquete ganhou, o time de basquete perdeu, o time de basquete empatou. Isso significa o quê? Que esse verbo, ele é importante para a nossa frase. Então, olha, por exemplo, os atletas participarão da competição. Se eu colocasse aqui, né, perderam a competição, por exemplo, o verbo mudaria todo o sentido da frase. Então, no predicado verbal, o verbo de ação, ele é o mais importante da nossa frase. Se a gente fosse fazer a divisão dessas frases aqui, o predicado está aqui, ó. É isso aqui. Nós estamos falando sobre os atletas, isso aqui é o sujeito. E o que a gente está falando sobre eles? Que eles vão participar da competição. Aqui na de baixo, o predicado está aqui, ó. Isso é o predicado, isso é o predicado. Por que isso aqui é o predicado? Porque a competição é sobre o que nós estamos falando. A gente está dizendo que ela acontece em outro estado. Então, esse aqui é o sujeito da minha frase. É o que eu falei sobre a competição. É a mesma coisa aqui. O predicado está aqui. A gente está falando sobre o time de basquete. Isso aqui é o sujeito da nossa frase. Ok? Então, olha só. Predicado verbal. O que mais importa para a gente é o verbo de ação. Todos esses aqui são predicados verbais, tá bom? Não tem outra palavra, outra expressão, outra função importante aqui dentro. O núcleo do predicado verbal, eu já até coloquei de azulzinho aqui para vocês, ó, são esses verbos de ação. Eles são mais importantes dentro do predicado verbal. Aí, a gente viu o predicado nominal. Nominal vem da palavra nome. O nome, para a gente, lembra substantivo, né? Então, olha o que a gente vai ter. No predicado nominal, como que a gente forma a estrutura do predicado nominal? A gente tem o verbo de ligação, que está de verdinho aqui para vocês, e a gente tem o predicativo do sujeito. O que quer dizer isso? Predicativo é um termo que dá característica, é um termo que dá qualidade. E eles vai estar até aqui, né? Até essa matéria que a gente está vendo, o predicativo vai dar uma característica para o sujeito da frase, tá bom? Acontece que, para essa característica chegar no sujeito, eu preciso de uma ponte entre eles, né? E essa ponte, ela vai ser feita como? Com o verbo de ligação. É por isso que ele se chama verbo de ligação, porque ele vai fazer a ligação entre o predicativo e o sujeito. Daí vem o nome ligação. Ele liga a característica ao sujeito. A mesma coisa aqui embaixo, ó, competição foi empolgante. Empolgante é a qualidade que eu estou dando para a competição. Competição é o sujeito dessa frase aqui. Quem que ligou a característica ao sujeito foi o verbo de ligação. Então, o verbo de ligação faz a ligação entre a característica e o sujeito da frase, tá? Então, gente, olha só, vamos analisar a última aqui para a gente fechar. O time de vôlei parecia emocionado durante a final. Olha, o sujeito dessa frase é o time de vôlei e emocionado é a característica que eu estou dando para o time de vôlei. Nesse caso aqui, o time de vôlei parecia emocionado. Olha o que acontece.
Quando eu dou essa característica emocionado para o time, eu usei esse verbo aqui para poder fazer a ligação entre eles. Se eu tirasse, agora imagina, por exemplo, que eu vou tirar os verbos de ligação aqui da frase, tá? Eu vou sumir com os verbos de ligação aqui da frase. Então, olha o que está acontecendo. Atletas satisfeitos com o resultado. Competição empolgante. Time de vôlei emocionado durante o final. Vocês concordam que eu tirando o verbo de ligação, ainda assim eu consigo entender? Eu sei que é o atleta que está satisfeito, eu sei que a competição foi empolgante, eu sei que o time de vôlei está emocionado. É a mesma coisa, né? Assim, não é a mesma coisa estruturalmente, mas eu consigo entender. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que nessa situação aqui, esse verbo de ligação que eu rabisquei e escondi da frase, ele não faz tanta importância para a gente. Quem que fez importância? O que está de vermelho, os predicativos, né? Ou seja, no predicado nominal, eu formo com o verbo de ligação mais o predicativo. Mas o verbo de ligação, para a gente, ele pode sumir. Se eu apagar ele daqui, ó, atleta satisfeito. O verbo não faz tanta diferença para a gente, né? Agora, por exemplo, se eu apagar os satisfeitos, olha o que acontece. Os atletas ficaram com o resultado. Aí eu não sei, ficaram o quê? Ficaram tristes, ficaram alegres, ficaram satisfeitos, ficaram emocionados. Eu não sei o que eles ficaram. Ou seja, para a gente, no predicado nominal, o mais importante são os predicativos. São as expressões que dão característica para o sujeito. Elas que são importantes para a gente dentro do predicado nominal. Então, no predicado verbal, importa o verbo de ação. No predicado nominal, importa o predicativo do sujeito. Isso daí tá claro para vocês? Até porque a gente já tinha visto. Vocês conseguiram lembrar disso aí? Alguém tem alguma dúvida desses slides até agora? Entre predicado nominal e predicado verbal? Então, beleza. Então, eu vou continuar aqui agora, que agora sim a gente vai entrar no importante. Bom, então agora a gente vai ver... peraí que a Gabi tem uma dúvida. Qual a função sintática do com o resultado na primeira frase? Deixa eu ver aqui. A gente não aprendeu ainda, Gabi. Isso aí chama complemento nominal, tá? Aí, vamos adotar aquela regrinha que eu falei para vocês. Aquilo que eu não classificar é porque a gente não aprendeu ainda, tá bom? Então, esse aqui, ó, durante a final, a gente já sabe. Isso aqui é o quê? Um adjunto adverbial de tempo, né? É quando que eles ficaram emocionados. Agora, esse aqui eu não vou marcar porque a gente não aprendeu ainda, tá? Esse aí é bem mais para frente. Então, beleza. Vamos, então. Galera, microfone. Olha só. Predicado, verbo, nominal, então. O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Eu coloquei uma frase com predicado verbal, uma frase com predicado nominal, somei as duas e aqui foi o resultado. Tá quase uma expressão matemática aqui, né? A primeira, a segunda, somei as duas e cheguei no resultado. Então, vamos ver aqui, ó. O que a primeira é verbal? Porque o que eu tenho aqui é um verbo de ação. Os atletas venceram a competição. É a Gabriela, né, que ela chama? A competição aqui é objeto Glaucia. direto. Gabriela? Como é que chama? Júlia Morrala. Igor, sua voz está aparecendo no chat. Desculpa. Ô, Lavínia, a Júlia Morralen está precisando de entrar na sala. Ela apareceu aí para você? Peraí, deixa eu ir aqui. No lobby. Pronto, admitida. Obrigado, Lavínia. Um beijo para vocês. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Ju, entra no barco aí. Vamos lá que a gente te dá a mão, você vai pegando da onde eu tô. Então, vamos ver. Olha só. Nessa primeira frase aqui, então, tô analisando essa primeira aqui, tá?
os atletas venceram a competição. O vencer aqui é o verbo de ação. É a ação que está sendo feita pelos atletas. Então, o predicado vai daqui até aqui, e isso aqui é um predicado verbal, tá? Agora, na segunda, olha só, estou analisando a frase 2 agora. Os atletas estavam felizes. Estar é um verbo de ligação. Felizes é a característica que eu estou dando para os atletas, tá? Então, olha só, isso aqui é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a qualidade que está sendo dada ao sujeito. Nessa frase aqui é os atletas, aqui também é os atletas. Então, essa segunda frase é uma frase com predicado nominal, porque o que eu tenho aqui é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Olha o que eu fiz agora, na terceira. A terceira é a soma. Aqui, então, eu tenho a frase 1 mais a 2, deu a frase 3. Os atletas venceram a competição, coloquei aqui uma conjunção para somar e coloquei a outra oração. Estavam felizes. Aí eu não repeti atletas para não ficar cansativo, né? Então, ó, os atletas venceram a competição, primeira oração. E fiz uma soma com as orações, coloquei a outra oração aqui. Agora, a última frase aqui do slide já é uma frase com predicado verbo nominal. O que aconteceu? Eu peguei a frase 3 e tirei o verbo de ligação. É como se ele ficasse escondido na frase. Lembra que a gente viu que ele não precisava aparecer na frase? Que a gente já sabia que o predicativo é... Pedro, calma que eu estou explicando ele agora. É o primeiro slide sobre ele. Então, fica tranquilo que eu vou dar mais exemplos para vocês entenderem. Então, olha só. Gente, estão me ouvindo? O Pedro está falando que o áudio travou. Ah, então beleza. Pedro, conseguiu ouvir aí? Então, beleza. Continuando, então. Olha só. Vocês lembram que nesse slide aqui, quando eu rabisquei aqui, ó, falei para vocês, se a gente tirar o verbo aqui, ó, a gente entende que os atletas satisfeitos, mesmo eu escondendo o verbo aqui, né? Então, a gente entendeu que o verbo de ligação, eu posso esconder ele. Então, é o que eu vou fazer aqui. Olha só, eu escondi o verbo de ligação. E aí, agora a frase ficou assim, ó. Os atletas venceram, acompanha aqui agora comigo essa frase. Os atletas venceram felizes a competição. Olha o que formou agora. Eu tenho venceram, que é um verbo de ação. Eu peguei ele lá na primeira frase aqui, ó. Peguei ele daqui. E eu peguei o felizes da segunda frase, que tem o predicado nominal. Então, olha o que eu fiz, gente. Eu peguei o núcleo da frase verbal com o núcleo da frase nominal. E tá vendo? Aí, olha só, eu tenho venceram felizes. Eu tenho o núcleo da... Então, agora eu tenho um predicado verbo nominal. Então, o que é o predicado verbo nominal? É a junção de duas frases, duas orações. É eu pegar uma oração que tem núcleo verbal com uma oração que tem núcleo nominal e juntar as duas numa frase só. Então, até então, vocês tinham aprendido que a estrutura... Vou voltar aqui, ó. Nossa, tá tudo rabiscado já, né? Vocês tinham aprendido comigo... Isso aqui, ó. Vocês tinham aprendido que na nominal a gente tinha só predicativo do sujeito com verbo de ligação. Agora, a gente vai entender que a verbo nominal tem verbo de ação e predicativo. Então, agora misturou as duas coisas, tá bom? Vou fazer mais um. Peraí, deixa eu só ver a dúvida aqui do Bernardo. Venceram a competição felizes, continua sendo... Sim, continua. A ordem não importa, tá? A ordem das palavras aqui não faz diferença para a gente. Vou dar mais um exemplo. Ó, presta atenção aqui para vocês entenderem. Primeira frase, ó, vou analisar a frase 1. A torcida ficou satisfeita.
Então, nessa frase aqui, o predicado que eu tenho é um predicado nominal. Por que ele é um predicado nominal? Porque a gente tem o ficou, que é do verbo ficar, que é um verbo de ligação, e ele está dando essa característica aqui de satisfeita para a torcida. Se eu tampar, olha o que acontece. Eu vou esconder o verbo de ligação aqui, tá? A gente consegue continuar entendendo, ó, torcida satisfeita. O verbo de ligação, ele tá ali só para ligar, mas ele não é essencial para a gente entender o sentido da frase, né? Então, olha só, vou voltar aqui, ó. Só pode, peraí, deixa eu ver a pergunta da Carol. Só pode ser verbo nominal se o verbo de ligação não estiver lá. Isso mesmo. Para ser verbo nominal, obrigatoriamente tem que ter verbo de ação, tá? Então, vou pôr aqui no cantinho, ó. O verbo, o predicado. Ó, o predicado verbal, ele tem verbo de ação. O predicado nominal, ele tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, ele tem o verbo de ação mais o predicativo do sujeito. Então, ó, eu pego isso mais isso aqui. Eu somo esses dois e vira o PVN, tá? Venceram pode ser considerado uma ponte que vai ligar o feliz ao atletas? Não, venceram, na verdade, ele é uma ponte, pode sim. Só que aí ele não é verbo de ligação, né? Então, só toma cuidado, vamos deixar melhor, assim, esse conceito de ponte, de ligar, só para o verbo de ligação, para não fazer confusão, tá? Luma, o verbo nominal, ele tem que ter verbo de ação. Verbo de ligação é só pro nominal, tá? Deixa eu explicar mais esse slide aqui, que aí eu acho que fica mais claro para vocês. Deixa eu acabar de explicar ele e vocês fazem as perguntas, tá bom? Vamos combinar assim? Então, ó, eu vou até apagar tudo que eu rabisquei aqui desse para começar de novo, para vocês entenderem. Acho que ele não deixa apagar mais. Ficou bravo comigo. Então, vamos voltar aqui. Então, olha só. Na primeira frase, vou analisar a frase 1, tá? Os atletas participarão da competição. Essa é verbal. Tem verbo de ação. Nessa segunda aqui, verbo de ação também. Então, predicado verbal também. Nessa daqui, verbo de ação, predicado verbal. Então, no predicado verbal, eu tenho que ter verbo de ação. Ele é formado desse jeito, tá bom? Agora, vamos para o outro. Vamos voltar lá para esse slide. Ó, vamos aqui nesse, eu vou explicar ele todinho para vocês entenderem. De novo, tá bom? Então, olha só. Primeira frase, a torcida ficou satisfeita. Ficou é verbo de ligação. Satisfeita é a qualidade que eu estou dando para a torcida, tá bom? Então, aqui eu tenho um predicado nominal, porque o que importa para a gente aqui é o satisfeito. Se eu tirar o verbo de ligação daqui, ó, a torcida satisfeita, ok? Então, torcida satisfeita, eu consigo entender. O verbo de ligação não faz falta para a gente. Como ele não faz falta, o satisfeita que é o mais importante. Vou pôr um sinalzinho de mais aqui, ó, que é o núcleo. Ele é o mais importante, tá bom? Agora, deixa eu voltar com o verbo aqui. Então, esse aqui é o núcleo. Olha agora a frase 2. A torcida deixou o estádio. Aqui eu tenho o verbo de ação. Aqui eu tenho o predicado verbal, tá? Então, no predicado verbal, o mais importante para a gente é o verbo de ação, tá? Então, como que eu formo o predicado nominal? O nominal vai ter verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Predicado verbal, eu formo com verbo de ação.
Agora, na frase 3, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a frase 1 e vou somar com a frase 2. Aí eu vou ter como resultado a frase 3. Olha, a torcida deixou o estádio, peguei uma oração e somei com a outra oração. Estava satisfeito. Tá vendo? Isso daqui é uma frase com 2 predicados, porque são 2 orações. A primeira oração e a segunda oração. Só que o que eu vou fazer? Eu vou sumir com o verbo de ligação daqui. E aí eu chego nessa frase aqui, e essa aqui, sim, ela é uma frase com predicado verbo nominal. O que eu tenho nela? Eu tenho o verbo de ação da primeira frase com o predicativo da segunda frase. Então, como que é formado o predicado verbo nominal? Eu vou ter o verbo de ação mais o predicativo do sujeito. Então, a nominal eu formo com verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicado verbal eu formo só com verbo de ação. O verbo nominal, eu pego o verbo de ação daqui mais o predicativo do sujeito daqui. E aí ele forma o verbo nominal, tá? Então, gente, olha só. A frase, para ela ter um predicado nominal, ela vai ter que ter verbo de ação e predicativo. Se ela tiver só verbo de ação, ela é predicado verbal. Se ela tiver predicativo com verbo de ligação, ela é nominal. Então, peraí que agora eu vou olhar as dúvidas aqui e vou responder. No verbo nominal, é obrigatório não ter verbo de ligação? Eu vou fazer a afirmativa ao contrário. Na verbo nominal, é obrigatório ter verbo de ação, tá? Então, verbo nominal eu formo com verbo de ação. O núcleo do predicado, a pergunta do Otávio, o núcleo do predicado é deixou ou satisfeita? Na primeira frase, o núcleo é satisfeita. Na segunda frase, é deixou, tá? Então, toda vez que eu tiver predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Quando eu tiver predicado verbal, o núcleo é o verbo de ação, tá bom? Lucas e Henrique, vocês não entenderam essa última frase? É isso? Então, seria como se o predicativo do sujeito caracterizasse o verbo, como se satisfeito modificasse. Não. Ele sempre vai caracterizar o sujeito. Olha só, o satisfeita, ele não tem a ver com deixou. Quem está satisfeito não é o deixou, não. Quem está satisfeito é a torcida, tá? Boa. Luane está perguntando, então, qual que é o núcleo do predicado no predicado verbo nominal? Vamos deduzir junto comigo? Olha só, se na nominal o núcleo é o predicativo do sujeito e na verbal o núcleo é o verbo de ação, na verbo nominal, qual que vai ser o núcleo? São os dois. O núcleo são as duas coisas, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui mais um para vocês. Olha só, vamos lá, com bastante calma. Vou aumentar essa letra aqui um pouquinho. Presta atenção nesse slide aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês perceberem. Olha só, finge que os atletas estavam lá numa competição, beleza? Então, a gente vai analisar essa primeira frase aqui, ó. Nossos atletas voltaram, tá? Essa frase aqui, ela tem o verbo de ação, que é voltar, verbo de ação. Ela não tem nenhuma característica sendo dada para os atletas. Ela só tem mostrando qual foi a ação feita pelos atletas, beleza? Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho predicado verbal.
Não tem nenhuma característica sendo dada para os atletas, através, né, ligado pelo verbo, nem nada. Só tem a ação que os atletas fizeram, tá? Agora, vamos ver o predicado nominal. Nossos atletas são vitoriosos. Ó, eu tenho aqui o verbo de ligação, que é o são, e tenho vitoriosos, que é uma característica que está sendo dada aos nossos atletas, que é o sujeito. Então, isso aqui é o predicativo do sujeito, tá? Nessa frase aqui, eu tenho predicado nominal. Por que aqui é nominal? Porque eu tenho predicativo do sujeito e verbo de ligação. Tá ligando vitoriosos aos atletas, tá? Então, verbal aqui, porque aqui eu tenho verbo de ação, é o que importa. Então, qual que é o núcleo aqui? Ó? O núcleo aqui é voltaram. O núcleo nessa daqui é vitoriosos. Esse é o núcleo. Vitoriosos. Esse aqui é o núcleo da nominal. O que a gente vai fazer para formar, então? Eu vou pegar essa frase, juntar com essa frase e vai dar a frase que está aqui embaixo. Ó. Nossos atletas voltaram vitoriosos. Então, olha o que eu peguei. O voltaram, que é o núcleo da primeira, com o vitoriosos, que é o núcleo da segunda. Essa daqui é um predicado verbo nominal. Então, tá vendo? É como se você estivesse falando. Nossos atletas voltaram e são vitoriosos. Só que isso aqui eu vou esconder. Não tem necessidade de eu mostrar esse verbo de ligação aqui. Tá vendo? Então, gente, a ideia é eu somo o núcleo da primeira oração com o núcleo da segunda. Eu vou pegar aquilo que é mais importante no predicado dessa frase aqui com aquilo que é mais importante no predicado dessa daqui. Então, se a gente fosse fazer uma regrinha, seria essa. Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E verbo nominal, eu tenho o verbo de ação mais predicativo do sujeito. A Gabi está perguntando, então tem dois núcleos ou o núcleo tem duas palavras? É um núcleo com duas palavras, tá, Gabi? É um núcleo com duas palavras. Eu acho que dá no mesmo, na verdade, né? É um núcleo composto por duas palavras, tá bom? A ideia é essa daí. Deu para entender, então, que a gente vai ter no verbo nominal duas coisas que são importantes? A gente, na primeira frase, é importante que os atletas voltaram. Na primeira frase, o que importa é a ação que os atletas fizeram. Na segunda frase, é importante que eles foram vitoriosos. Na segunda frase, é importante eu mostrar como que eles voltaram, o estado deles, a caracterização deles quando eles voltaram. Na terceira frase, eu estou querendo dar valor para essas duas coisas. Eu estou querendo mostrar que eles voltaram e que eles voltaram vitoriosos. Então, o que é importante vocês perceberem? Justamente isso, que cada um dos predicados, eles vão dar importância para alguma coisa. O predicado verbal, eu vou valorizar a ação que foi feita. No predicado nominal, eu vou valorizar a característica que está sendo dada para o sujeito. E no verbo nominal, eu vou dar a característica para o sujeito e falar qual a ação que ele fez. Então, no verbo nominal, as duas coisas são importantes para mim. Vai ser importante para mim eu dizer que eles voltaram e que na hora que eles voltaram, eles estavam vitoriosos. Então, eu juntei essas duas informações. A Fernanda está perguntando, o núcleo do verbo nominal é formado pelos núcleos do predicado verbal e nominal? Exatamente, tá? O núcleo do predicado verbal é o verbo de ação. O núcleo do nominal é o predicativo. Então, eu pego o núcleo do verbal mais o núcleo do nominal. Quer ver? Ó, deixa eu fazer um slide aqui para vocês. Vou criar aqui agora, tá? Ó, os atletas venceram. Os atletas estavam
felizes. Os atletas. Então, agora vocês vão formar junto comigo. Ó, deixa eu aumentar aqui. Ó, nessa primeira frase aqui, o verbo é, um pontinho, vencer, né? Então, o que importa aqui pra gente é que os atletas venceram. O importante pra gente aqui é a ação que foi feita, tá bom? Isso é o importante pra gente aqui, a ação que foi feita. Nesse de baixo, os atletas estavam felizes. Isso aqui é o verbo de ligação, felizes é o predicativo. Se eu esconder, vou esconder esse verbo de ligação aqui, ó. Finge que ele está escondido. Ó, os atletas felizes. Vocês concordam comigo que atletas felizes, se eu tampar, eu continuo entendendo, né? Os atletas estavam felizes, atletas felizes. Ó, dá para continuar entendendo. Ou seja, o que importa para a gente aqui? O felizes, né? Felizes aqui é o importante para a gente. E aí, agora, aqui importa para mim o estado que os atletas estavam, né? Nessa frase aqui, o estado dos atletas é o que importa para mim, beleza? Aqui importava a ação, vou trocar a cor aqui porque fica mais fácil para vocês verem. Ó, agora vamos juntar para mim. Olha só, nessa aqui vocês me falaram que o núcleo é venceram e nessa aqui o núcleo é felizes. Então, eu vou pegar o núcleo de cada uma. Ó, o núcleo é aqui e o núcleo dessa é aqui. Então, o que eu vou fazer? Os atletas venceram felizes a competição, por exemplo. Competição. Ó, tá vendo como é que formou? Deixa eu diminuir a letra para ficar mais claro. Ó, então a gente pegou o venceram lá da primeira frase e o felizes da segunda frase. Ó, tá vendo? Então, essa daqui é uma frase de verbo de ação, portanto, é um predicado verbal. Essa daqui é uma frase... Gente, só um minutinho. Voltei, gente. Então, olha só. Nessa frase aqui agora, os atletas estavam felizes. Aqui é uma frase com predicado nominal. Então, ó, isso aqui é o núcleo, isso aqui é o núcleo. Eu peguei esse núcleo, trouxe para cá. Esse núcleo, trouxe para cá. Então, aqui eu tenho um verbo nominal. Deu para entender? Deixa eu ver aqui as perguntas. Gabi, a ordem não altera. No português não tem problema isso. Se eu falar os atletas felizes venceram, vai dar no mesmo, tá? Aí, depois vai ter uma outra aula que eu vou fazer vocês entenderem essas diferenças aí, tá bom? Isso, se for antes, na verdade, ele vai virar de nominal mesmo, mas aí eu vou fazer uma regrinha para vocês entenderem como que funciona, tá? Esse último slide aqui agora, deu para entender? Fazendo assim, junto com vocês? Maria e Fernanda. Então, o núcleo do verbo nominal é vencer e feliz. Isso mesmo, tá? O núcleo é isso aqui, ó. O núcleo é isso aqui. Aqui o núcleo é venceram, aqui o núcleo é felizes e aqui o núcleo é venceram felizes. Aí eu formo o verbo nominal, tá? Isso mesmo, Carol, exatamente. Se eu falar os atletas felizes venceram, felizes vai virar adjunto de nominal. Exatamente isso. É como se a gente já conhecesse os atletas por serem felizes. Exatamente isso. E aí vai entrar uma regrinha que eu expliquei para vocês lá na frente.
Olha só, os atletas estavam felizes. Por que eu sei que esses felizes aqui não é adjunto? Porque ele não está junto com o sujeito, não é isso? Ele precisa estar separado do sujeito por um verbo. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Se eu falar assim, felizes os atletas venceram, continua sendo predicativo, tá? Agora, se eu colocar igual as meninas falaram, os atletas felizes venceram. Aí eu tenho uma outra frase. Aqui, esse felizes é adjunto adnominal. Por que ele é adjunto e não é predicativo? Se ele está junto, ele não tem o verbo entre os dois. Então, é isso, inclusive, que caracteriza o adjunto. Muito bem, Carol. Se está junto do substantivo, é adjunto. E aí, ele não tem verbo entre eles, tá? Agora, se fosse nessa ordem, ó, venceram, felizes, venceram os atletas. Pode ser assim também, tá? Não tem importância, não. No português, a gente pode falar igual Yoda, que está liberado. Felizes venceram os atletas. Aí é predicativo, porque entre o atletas e o felizes tem o verbo aqui no meio, tá bom? Deixa eu ver. Isso, então isso mesmo. Muito bem. Agora, tá faltando 2 minutinhos aí. É isso mesmo, Cris? São 50 minutos? Sim, Lavínia, 50 minutos. Tá. Vou só fazer mais uma regrinha aqui para a gente poder finalizar. Como diferenciar o predicativo do adjunto adverbial de modo? Eu já expliquei isso daqui lá no vídeo de adjunto adnominal, mas eu vou voltar porque eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida. Então, olha só. A técnica chamou o atleta com empolgação. A técnica chamou o atleta empolgadamente. E a técnica chamou o atleta empolgado. Aparentemente é tudo a mesma coisa, tudo dá a mesma ideia, né? Mas esses dois aqui de cima, na verdade, eles são advérbios de modo. Só esse daqui que é predicativo do sujeito. Como que eu sei isso? Olha só, se eu mudar, eu acho que eu já até fiz aqui o outro slide. Ó, fiz. Olha só, se eu mudar, eu coloquei a técnica no feminino. Se eu passar para o masculino, o com empolgação continua igual. A técnica chamou o atleta com empolgação, o técnico chamou o atleta com empolgação. Eu mudo do masculino para o feminino, mas isso aqui continua igual. Por quê? O adjunto adverbial, de modo, ele é invariável. Ele não muda nem de masculino para feminino, nem de singular para plural. A mesma coisa aqui, ó. A técnica chamou o atleta empolgadamente. Os técnicos chamaram os atletas empolgadamente. O empolgadamente, independente aqui do sujeito, ó, não variou. Então, aqui, nesses dois casos, é advérbio de modo. Aqui é o modo como a técnica chamou, é o modo como a técnica chamou, tá? Aqui não. Aqui é predicativo. Por quê? Olha só. A técnica chamou o atleta empolgada. O técnico chamou o atleta empolgado. Então, quando eu mudei o sujeito, aqui também mudou. Então, quando variar, e aí pode variar do singular para o plural, do masculino para o feminino, tá? E aí, o que a gente vai ter? Essa variação pode ser uma só masculino e feminino, ou pode ser só singular e plural. Então, é importante a gente sempre fazer as duas mudanças. É sempre importante a gente fazer singular e plural. Ah, não, mas continuou igual. Então, deixa eu tentar o masculino e feminino. Por exemplo, feliz. Se eu falar assim, ela chegou feliz, ele chegou feliz. Não variou o feliz, ele continuou igual. E eu mudei para ele e para ela. Mas se eu mudar para o plural, vai mudar. Se eu falar, eles chegaram, aí vai ser felizes. Aí o felizes vai ser predicativo. Se eu falar, ele chegou com felicidade, aí com felicidade vai ser adjunto adverbial de modo. Tá bom?
Então, isso é uma regrinha, uma dica para vocês saberem diferenciar quando é predicativo e quando é adjunto adverbial de modo, tá bom? Galera, ainda falta uma parte da matéria. A gente ainda vai ver predicativo do objeto, mas isso vai ser assunto para uma outra live. Eu vou deixar uma lista para vocês. Nessa lista, assim como todas as outras, vai ter uma explicação da matéria. Eu vou deixar esse PowerPoint para vocês, bonitinho, tá? Ele sem esses rabiscos todos, e vai ter um vídeo com ele rabiscado também. Então, é importante vocês usarem os dois para poder fazer, para poder entender a matéria, tá? Ju, olha só, você não entendeu, me explica o que você não entendeu. A diferença de adjunto adverbial para o predicativo? Ó, vamos ver os predicados aqui, então. A técnica chamou o atleta com empolgação. Vocês que vão me responder. Não, eu vou colocar a lista amanhã, tá? A lista vai ser como se fosse a aula que vocês fariam amanhã. A gente faria a lista em sala, tá bom? Me falem vocês aí. Vamos ver se vocês conseguiram pegar. A técnica chamou o atleta com empolgação. Nessas duas frases aqui, que tipo de predicado que eu vou ter? Olha só tem verbo de ação, não tem predicativo. Então, nessas duas frases aqui, qual que vai ser o tipo de predicado que eu vou ter? Vamos ver quem que vai responder primeiro aí. Isso, muito bem, Gabriel. Predicado verbal. Não tem verbo de ação, não tem predicativo. As duas de baixo só tem verbo de ação. Mesma coisa, concordam? Verbal também. Não tem predicativo, não tem verbo de ligação. Então, essas 4 frases aqui, o predicado é verbal. Agora, as duas últimas, ó. Eu tenho verbo de ação e tenho predicativo. Isso mesmo, Gabi. Então, ó, verbo de ação mais predicativo. Então, essas duas aqui são predicados verbo nominal. Ficou, Luane? Pode ser que seja o atleta, né? Quer ver? Ó, vou mudar aqui. Vou pôr assim, ó. A técnica chamou o atleta. Aí a primeira frase não ficou, né? Porque aqui é o atleta e aqui é empolgada. Então, aqui nós vamos mudar. Eu vou pôr assim, ó. Meu Deus do céu. O que eu fiz? Eu acho que não dá para mexer aqui agora. Mas vamos arrumar assim, ó. Quer ver? As técnicas chamaram o atleta empolgado. Que aí... Deixa eu ver, amor. Combinado? E depois eu vou ajudar vocês. Vou colocar umas regrinhas, umas dicas para poder ajudar vocês com essas dicas aí de separar um do outro, tá bom? Gente, então nós vamos ficando por aqui. Amanhã eu vou colocar essa... Aqui, ó. Quem quiser continuar aí, vamos fazer essa daqui, ó, para vocês verem. Ela estava tranquila. Ó, se eu colocasse no masculino, aqui, ó, já até passei aqui para baixo, ó. Ela estava tranquila. Por que tranquila aqui é predicativo do sujeito? Se eu variar, olha aqui embaixo, ó. Elas estavam tranquilas. Variou, tá vendo? O tranquilas passou para o plural, porque o elas passou para o plural. Agora, olha essa daqui, ó. Ele andava tranquilamente. Ele andava tranquilamente. Se eu passar para ela, ou elas, né? Elas andavam tranquilamente. Tranquilamente. Ó, não houve alteração, tá vendo? O tranquilamente continuou igual. Quando a palavra continuar igual, isso é um adjunto adverbial de modo. Então, aqui, tranquilamente é o modo como ele ou elas andavam. Tranquila é o estado que ela estava. Beleza?
Isso, Gabi, a circunstância é um modo, tá? Adjunto adverbial de modo, isso mesmo. Tá bom? Galera, deu para entender? E aí, o seguinte, eu vou fazer um vídeo, tá? Obrigada, Cris. Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando. E aí, assim que eu terminar, né, eu posto o vídeo para vocês. Esse aqui vai estar disponível. Eu vou fazer um outro vídeo explicando de novo a matéria. E amanhã eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês. E aí, depois eu faço um vídeo corrigindo essa lista com vocês, tá bom? E aí, na próxima live da semana que vem, aí eu vou retomar essa matéria com vocês e vou explicar o predicativo do objeto, que é a continuidade dessa matéria. Tá bom? Então, um beijão para vocês, muitas saudades e até a próxima. E aí, qualquer dúvida, vocês vão mandando lá no fórum, tá bom? Um beijão, galera. Falou, Lavínia. Tchau, Lavínia. Tchau, Lavínia. Tchau, gente.